A cotação do dólar deu um esticão ontem no mercado à vista brasileiro, subiu 0,83% e fechou em R$ 2,42, depois da divulgação no dia anterior do relatório semestral do Federal Reserve, que foi anunciado pela nova presidente do órgão, que é o Banco Central dos Estados Unidos, Janet Yellen, e que faz dezenas, literalmente dezenas, foram 11 menções ao Brasil e coloca a economia do país no segundo lugar entre as mais vulneráveis à situação financeira internacional e os impactos da reversão do programa de estímulos monetários aplicados nos Estados Unidos, na economia americana, nos últimos anos, desde a crise. O que está acontecendo é uma repetição, até que de certa maneira mitigada, da pressão ocorrida no ano passado, a partir de maio, quando o Federal Reserve deu os primeiros sinais de que iria começar a reduzir os estímulos, que estavam em 85 bilhões de dólares por mês, queria reduzir, o que começou efetivamente a fazer em dezembro, reduzindo em 10 bilhões de dólares mensais a injeção de recurso para o mercado e que promete continuar gradualmente essa redução, possivelmente em doses de 10 bilhões de dólares e 10 bilhões de dólares por mês. Acompanhe aqui o que aconteceu com a cotação da moeda americana nos últimos tempos, especialmente desde que o Federal Reserve insinuou que estudava o início do tapering, o início da redução dos estímulos fiscais. Olhem lá, esta aí é a curva da cotação do dólar no mercado brasileiro à vista, desde 2012, especialmente em 2013, é esse começo, aquela primeira linha é julho de 2013. Percebam que a partir de maio, aquele meado ali, aquele meio daquele ponto, a cotação começa a subir, sobe forte, dá um esticão enorme ali por junho, percebem? Mas continua subindo, 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 subindo até agosto, quando o Banco Central resolve instituir um programa de injeção de recursos também, de venda de dólar para segurar as cotações, o que ocorre com bastante sucesso até final, mais ou menos, final do ano, ali para novembro, e depois, com a efetivação do tapering e com as declarações de que a reversão, a redução dos estímulos continuará, o dólar fez uma curva consistente para cima. A depreciação em 12 meses já chega, de fevereiro do ano passado para cá, já chega a 22,87%. Podemos dizer, como se dizia antigamente, na época da hiperinflação, quando as cotações variavam mais fortemente, que se trata não de uma maxi-desvalorização, mas de uma midi-desvalorização. Isso significa que o que o dólar impacta, isso tem a ver com salários reais, tem a ver com a própria taxa de juro via inflação, está fortemente pressionado pela desvalorização da moeda brasileira. A tendência é que essa desvalorização prossiga, embora, por exemplo, hoje mesmo também tenha sido anunciado que o fluxo cambial na primeira semana de fevereiro foi positivo. Foi positivo em 50 milhões de dólares, porque houve uma entrada de recursos financeiros da ordem de 1,46 bilhão de dólares para um saldo comercial negativo no período de 1,46
42 bilhões de dólares. Ou seja, o fluxo cambial está resistindo de certa maneira, mas as cotações tendem à desvalorização, especialmente daqui para frente, até a definição mais clara do ritmo da redução dos estímulos monetários nos Estados Unidos. Isto é ruim? É de um lado, mas não é de outro. Pressiona a inflação, torna as viagens ao exterior mais caras, mas também ajuda a balança comercial, porque torna mais competitivos os produtos brasileiros, porque seus preços em dólar ficam menores. É um jogo, é uma corrida de perde-ganha, ganha-perde, que temos que acompanhar para ver onde vai terminar. A tendência, e isso é sempre sujeito a chuvas e trovoadas, é de um câmbio ali por 2,50, 2,60 talvez, no fim do ano. O fim do mundo depende. Se a política fiscal apertar um pouco, ajudando a segurar a inflação junto com os juros, talvez não seja. Talvez seja até um certo alívio no setor externo.